Bom, essa questão aqui já é um pouquinho mais complexa. Eu já botei resolvida para a gente não perder muito tempo. Então, um congelador doméstico, um freezer, está regulado para manter a temperatura no seu interior de -6 graus Celsius. Sendo a temperatura ambiente de 31 graus, ou seja, 304 Kelvin, o congelador é aberto e pouco depois fechado novamente. Pouco depois não. Tipo, para você deixar ele aberto e a temperatura ficar igual à temperatura ambiente, é quando sua mãe vai limpar ou quando você vai tirar uma coisa que está lá no fundo, né? Então, suponha que o freezer tenha boa vedação, tipo a geladeira nova, e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar em seu interior ser trocado para o ambiente. Como lhe falei, você estava pegando aquela linguiça que tua mãe pediu, que estava lá no fundo, embaixo de tudo. Quando a temperatura do ar no freezer voltar a atingir -6 graus, a pressão a pressão no interior será de. E ele quer saber o seguinte: porque quando você abre a geladeira, ele não dá uma chupada, né? Ele faz, né? Ou quando você está muito tempo, você dá maior força para você abrir, parece que o mundo vai entrar dentro da geladeira. Então o que acontece? É porque a pressão lá dentro diminuiu. Como sabemos, a pressão é causada pela vibração dos gases lá dentro, no caso, o ar e água, umidade do ar. E quanto mais frio, mais as moléculas se aproximam. Então, a pressão diminui e existe menos choque dos gases. Então, vamos para as informações. O que ele quer saber? Ele quer saber a pressão no interior da geladeira antes de eu abrir. Então ele quer saber a pressão inicial. Então quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a temperatura inicial, que era de 267, de -6. Eu tenho a temperatura final, que é a temperatura ambiente. Eu tenho a pressão inicial, que eu não sei, mas a única coisa que eu sei é que antes de eu abrir a porta estava a temperatura de -6 graus e que depois que eu abro a porta do freezer, a pressão interna fica igual à pressão externa, 1 atm. Como o freezer é de volume constante, né? O freezer não muda de volume, então eu vou utilizar a equação PT, né? Pressão dividido por temperatura. Professor, como é que você sabe que vai utilizar essa equação? Sem nem pensar, só ver o nome, volume constante. Nesse caso aqui, temperatura constante. Como é que você sabe que é para utilizar essa equação? Tem 3, 4, 5 equações. Como é que você sabe que é para usar essa? Veremos, Cabral, veremos no futuro. Seguindo em diante. O que é que você quer? Eu quero achar valor de pressão. Então, todos nós que fazemos ensino médio temos esse domínio de manipular a equação seguindo as regras. E a regra diz que, como eu quero isolar essa letra, eu trago todas as letras para o outro lado, né? Tudo para o outro lado. Então, quando eu trago tudo para o outro lado, o que é que eu faço aqui? Se eu estou dividindo, eu vou ficar multiplicando. O T que está embaixo, ele vai para ir para cima. Então, pressão inicial vai ser esse cálculo aqui. Sabemos que nesse cálculo eu vou ter o valor em milímetro de mercúrio. Então, não vamos perder tempo. Vamos só colocar números. 760 dividido por 304 vai dar um resultado. Vezes 264 vai chegar a esse valor. Se você multiplicar 700 por 200 e dividir por 304, também vai chegar no mesmo valor. Aqui não há problema. Mas o que essa questão, na verdade, ela é uma questão de alternativas, né? Então ele quer saber qual foi o grau de redução da pressão. Então, quando ele estava a -6 graus, a pressão interna, a pressão antes de abrir a porta, era de 660. Quando eu abro, a pressão volta a ficar 760. Então, de 760 para uma pressão de 600,
houve uma redução de pressão de 87%, menos 100%, né? Verdade, que é a temperatura, que é a percentagem anterior. Oxente. 100 menos 87. De 13%. 13%. Aí, minha gente, é uma questão de interpretação. Ele reduziu, houve uma redução de 13% da pressão inicial, ou, em uma frase, ele pode dizer, a redução ficou em 87% da pressão inicial. Vai depender de como é que você diz essas informações aqui. Eu só sei que a diferença entre um termo e outro vai me resultar nessas duas possibilidades que a questão vai estar dizendo. Aí você vai ler, a questão deu 90% de diferença, a questão deu 85% do que seria a pressão quando estava aberta. Então vocês têm que prestar atenção no que é os dizeres da questão e saber agora aplicar o conhecimento. Então, novamente, o que é que você tem que prestar atenção? Nas formas de grandezas, tá? Professor, eu poderia transformar isso aqui e botar um ATM? Rapaz, pode botar um ATM, só que no cálculo final aqui você ia trabalhar com ATM em vez de milímetro de mercúrio. Professor, se eu posso utilizar outra equação aqui? Poder? Pode. O negócio é você. Nessa equação vai ter esses termos aqui, porque você está trabalhando com pressão e temperatura. Vai ter esses dois termos na equação, né? A questão ele está indicando realmente você ficar em dúvida para utilizar outra equação. Cenas do próximo capítulo.